6h10. Como é gostoso ficar com você e aprender com você através das suas perguntas no Dia do Seu Direito. Dr. Rodrigo Sodero, advogado, Luquinha aqui no Facebook. A gente está falando aí sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como a gente não consegue entender uma coisa que deveria ser tão simples, né, Luquinha? Pois é, e tem gente de São José dos Campos para conversar com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Tatiana. Oi, Tatiana, pode fazer a pergunta. Obrigado aí pela participação. Olha, eu trabalhei em 2012 numa empresa e saí e fiz um financiamento há pouco tempo, só que usou só o fundo de garantia do meu marido, o meu não pôde. E para eu usar ele agora é uma burocracia muito grande, pediram muita documentação. Eu queria saber como que é isso, é difícil, é complicado. Ô, Tati, deixa eu te fazer uma pergunta, linda, mas o que eles alegaram assim, não pode usar, por quê? Falou que não pode... Ai, caiu, que pena, mas vamos lá, doutor. Bom, a gente não consegue dar uma resposta certinha, porque a gente precisaria do complemento, né, do que houve. Mas realmente há uma burocracia para o levantamento do fundo de garantia. Essa até só, e Lucas, é uma questão importante da gente entender, né? A conta do fundo ela não é disponível para a gente sacar na hora que a gente quiser. Existem algumas hipóteses específicas de saque. E, no caso, o pagamento de financiamento da casa própria é uma dessas hipóteses de saque. A demissão sem justa causa do emprego é uma das hipóteses de saque. A pessoa ser portadora de doença grave... A gente tem uma com câncer aqui. Então, exatamente. É uma das hipóteses de saque. Ou a pessoa ou algum familiar. Hoje a gente pode até falar o número da lei, porque o acesso à legislação pela internet é muito simples, né? A lei 8.036 de 90... 8.036. É a lei que rege o fundo de garantia. E lá no artigo 20, ela traz para a gente as hipóteses de saque. Nós temos uma cadeirante, parece que é isso, né, Luquinha? Pois é, vou até juntar a pergunta da Tamires, e tem a ver com o que o doutor está falando, né? A Tamires, ela comentou aqui que ela está desempregada, não informou se foi demitida ou pediu demissão, mas já tem um tempo ela está precisando desse dinheiro e ela sabe que tem ali, né, no FGTS. Ela pode ou não retirar? E a gente tem também uma cadeirante aqui, a Nilza, e ela quer saber se ela tem algum tipo de benefício por ter alguma deficiência ou não. Com relação ao fundo de garantia, ela não tem nenhum benefício, né? Respondendo à última pergunta primeiro. Com relação à primeira, ela pode se enquadrar, eu entendo, em uma das hipóteses de doença grave. A gente precisa analisar o caso concreto, não é? A Caixa Econômica Federal normalmente tem o entendimento de que esse rol, que está lá no artigo 20 da Lei 8.036, ele é taxativo. Ou seja, se a pessoa não se enquadrar especificamente em alguma das hipóteses, não saca. Mas o Poder Judiciário vem flexibilizando isso, não é? Então, ela pode ter direito. Talvez não consiga administrativamente na Caixa e tenha que acionar o Poder Judiciário. Lá vou eu com a minha língua felina fazer um comentário. Não sei se é certo ou se não é certo. O dinheiro não é nosso? Sim. Não é fruto do nosso trabalho? Sim. Por que a gente não pode sacar a hora que bem entender? Sim. Pronto, falei. Pois é, né, Sol? Entender a Fátima, que é melhor, né? Fátima de São José. Boa tarde, Fátima. Boa tarde. Obrigado aí pela ligação. Pode perguntar. Pode falar, linda. Então, eu gostaria de saber, assim, você tem que entrar com recurso com advogado, porque eu já tenho os extratos em mão. Eu já fiz o pedido na Santa Casa, na Caixa Econômica. Você quer sacar o seu fundo de garantia, é isso? Isso, é para sacar essa diferença aí corrigida. Ela já fez a revisão. Não, na verdade, ela pretende pelo que eu entendi, realizar a revisão, né? A Caixa Econômica Federal, infelizmente, não admite o direito à revisão administrativamente, né? A gente precisa acionar o Poder Judiciário. E mesmo no Poder Judiciário, é importante que as pessoas saibam que não é certo que você ganhe a revisão em decorrência da aplicação da TR. Né? Essa é uma discussão que acaba de ser levada à análise do Poder Judiciário e certamente vai chegar até os tribunais superiores, STJ, STF, vão analisar a matéria. O STF, inclusive, já tem uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, aguardando julgamento sobre isso lá. O STJ também já tem um recurso especial, que é o recurso cabível, aguardando análise lá. Então, não é uma ação com 100% de certeza de êxito, não é? Mas ela, se ela quiser ter direito, ela precisa acionar o Poder Judiciário. Deixa eu trocar em miúdos aqui na minha cabeça. Rodrigo, se eu estiver errada, você me corrige. Existe uma lei que determina que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem que ser corrigido pela TR, que não corrige coisa nenhuma, porque é um índice que não acompanha a inflação.
Então, se eu tenho que comprar alguma coisa com R$1.000 hoje e o mês que vem essa mesma coisa custa R$1.500, eu deveria ter o direito de comprar e não acontece isso. Se é uma lei, por que essa lei não é cumprida? Por que o Supremo Tribunal, que é o órgão máximo de justiça desse país, não mexe nessa lei e não faz cumprir essa lei? É exatamente isso que nós esperamos que o STF faça quando dá análise da ação direta de inconstitucionalidade que está lá. Né? Porque a TR, muito embora a lei diga que ela é o índice correto para a correção das contas do Fundo de Garantia, se ela não corrige, não tem que ser o índice aplicado. Então, eu posso concluir que estão descumprindo uma lei. Sim. Estão descumprindo uma lei. E a própria Constituição. E a própria Constituição. E isso se chama o quê? Eu vou pôr na bandeirinha do Brasil, Lucas Sanseverino, só por Deus. É isso que a gente tem que pôr. Tira o Ordem e Progresso, põe lá só por Deus mesmo, que não dá para entender nada. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer deixar seu nome ou não? Antônio. Oi, Antônio, pode fazer sua pergunta, querido. Então, eu trabalho numa empresa já tem há 8 anos e eles não estão depositando o meu fundo de garantia. Isso é normal ou não é normal? Não, não é não. O que ele tem que fazer, Rodrigo? Isso é muito anormal. É grave. Não é? Isso é muito grave. Então, após a rescisão do contrato de trabalho, ele tem 2 anos para reclamar esse direito ao depósito de fundo de garantia. Ele não pode ultrapassar esse prazo para acionar a empresa no Poder Judiciário. E ele vai poder retroagir e buscar os 30 anos de atrasado, ou seja, os últimos 30 anos não recolhidos. Mas ele não pode reclamar agora que ele está trabalhando? Pode sim, só. A questão é um problema de ordem prática, né? Você acionar hoje na Justiça do Trabalho uma empresa para a qual você ainda presta o seu serviço. Acho que eu não preciso, não é muito difícil a gente concluir qual é a consequência disso. Vai ser demitido. Pode um negócio desse? A empresa está fazendo errado e o cara ainda vai ser demitido, Luquinha. Por isso que tem muita gente que acaba se sujeitando, né, Solange? Porque já está difícil conseguir emprego nesse país, é verdade? Denúncia anônima. Aí se a pessoa tem um emprego, pelo menos consegue viver o dia de hoje, ela esquece um pouquinho do dia de amanhã, verdade. infelizmente, né? Um funcionário da Organização das Nações Unidas que estava internado na Alemanha por infecção do vírus Ebola, morreu na madrugada desta terça-feira. O homem esteve na Libéria e foi transportado quinta-feira para Leipzig, na Alemanha, após apresentar os sintomas da doença. O nome do homem de 56 anos não foi revelado. E no Brasil, graças a Deus, né? Porque é a Deus que a gente tem que agradecer, como você falou, só por Deus, só né, por Deus aqui, Um segundo exame descartou a suspeita de Ebola no guinense internado no Rio de Janeiro. O paciente de 47 anos deixou o isolamento, mas continua assim internado aí por outras doenças que ainda são investigadas. A gente vai para o intervalo e já volta.